Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Copa do Nordeste 2022, a Lampions 2022. Tivemos a quarta rodada neste final de semana, rodada esta que ficou faltando um jogo, né, do Altos contra o Sport, que vai ser só no final de fevereiro, mas tivemos muito bons jogos. E tivemos líderes do campeonato, que é de Série A, Grupo A e Grupo B. Do Grupo A, o líder, o Fortaleza, empatando fora de casa com o Náutico, e o líder do Grupo B, que é o jogo que a gente vai comentar agora, vai fazer a nossa resenha, também empatando, só que em casa. O Ceará jogou em casa contra um desfalcado Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que tinha 5 jogadores de linha no banco de reservas. 5. Muito picotado Sampaio Corrêa, com muitos problemas. E acabou empatando de 1-1. 1-1, lógico. Ótimo para o Sampaio Corrêa, diante de todas as dificuldades de jogadores que não tinham no banco de reservas, a dificuldade de jogar fora de casa, a dificuldade de jogar contra um dos times candidatos ao título. Então, todas as dificuldades para cima do Sampaio Corrêa, a dificuldade de ter perdido a última partida, a dificuldade de jogar contra um Ceará que vinha de uma goleada, né? De uma goleada em cima do Globo. O Sampaio Corrêa perdeu em casa para o Náutico, ou seja, tudo desfavorável ao Sampaio Corrêa. O Ceará em casa, sua torcida, vem de uma goleada, porém, o jogo terminou em empate. E é sobre isso que a gente vai falar. Com esse empate, o Ceará continua na liderança, com 8 pontos em 4 jogos. Porém, agora, o vice, que é o Bahia, tem 6 pontos em 3 jogos. O CRB tem 5 pontos em 3 jogos. Também pode chegar a 8. Ou seja, esse empate, eu tenho certeza que o Ceará não contava. O Ceará contava com a vitória em cima do Sampaio Corrêa. Esse empate ficou com gosto amargo e a torcida está cobrando. E o Sampaio Corrêa, com esse resultado, entra na zona de classificação ali, na 4ª colocação, com 4 pontos em 3 jogos. Igual a mesma numeração de pontos do Atlético de Alagoinhas, da Bahia, né? Também com 4 pontos. Então, como eu disse, o empate para o Sampaio Corrêa, diante de tudo, o Sampaio Corrêa estava passando. O empate foi muito bom. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar, já falamos aqui do resultado. Agora a gente vai falar sobre o jogo. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, meu amigo torcedor do Minha Bolívia Querida, do Sampaio Corrêa, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esse jogo. Bom, primeiro, ofensivamente, o Ceará não estava mal, o Ceará estava bem. Trocando passes rápidos, toques de bola rápidos, triangulações muito rápidas. Ainda vi o mesmo problema do outro jogo,
Eu acho que é por uma questão de domínio de bola. Do que eu estou falando? Toda vez que o Vina pega a bola, que ele tem a chance de fazer um passe rápido para o Mendonça, que o Mendonça gosta de fazer muito triangulação. Tanto que o gol sai de uma triangulação. Mas toda vez que ele tenta fazer uma triangulação com o Vina, quase sempre ele não recebe a bola. O Vina vira, faz aquele giro e toca para o outro lado. E o Mendonça passa direto. Então, muitas das vezes, essa triangulação Vina e Mendonça não acontece porque o Vina não faz a triangulação. E isso aconteceu de novo. De novo. É só reparar no jogo. Às vezes que o Mendonça tentou, passou direto e o Vina virava para o outro lado. Mas a parte ofensiva, toque de bola, movimentação no ataque, troca de posições, eu gostei do Ceará. Agora, defensivamente, eu não gostei. Então, alguns jogadores que ofensivamente foram bem, defensivamente não foram. Para mim, Michel pelo lado direito e o Rick, né, pelo lado esquerdo, eu não gostei. Não gostei. Defensivamente, para mim, eles deixaram a desejar. Marcaram muito de longe, deram muito espaço. Os volantes, o Marlon e o Richardson, estavam tendo que cobrir muito as laterais. O Richardson estava correndo demais, de um lado para o outro, para tentar cobrir. O Marlon também, mas eu não gostei. Parece que não estava encaixado o sistema defensivo. O zagueiro, o Otávio, mostrou segurança, mas o zagueiro Lucas Ribeiro, não gostei muito. Achei que ele deu também muito espaço. Defensivamente, para mim, o Ceará deu muita brecha, ficou muito longe, não estava marcando. Se você reparar no gol do Sampaio Corrêa, que eles vêm tocando a bola, na hora que tem infiltração, quem está marcando o jogador que faz o gol é o zagueiro do Ceará. Ele para e o cara entra sozinho. Ele não acompanha, ele não continua na jogada. O cara entra dentro da área e ele para. Porra. Então, ofensivamente, eu até gostei. Na parte de armação do Ceará, eu gostei. Agora, defensivamente, eu não gostei do que eu vi do Ceará. Achei muito frouxo, batendo muita cabeça, dando muito espaço atrás. Não gostei. Sampaio Corrêa, dentro de todas as dificuldades, lógico, jogou mais atrás, correu bastante, se dedicou muito à marcação, mas também saía com alguma velocidade, não. Saía com muita velocidade em transição da defesa para o ataque e tentava encaixar os contra-ataques. A jogada sai de uma jogada trabalhada. Não foi. O gol do Sampaio Corrêa não foi por acaso. Foi de uma bola muito bem trabalhada. O jogador Soares, Sampaio Corrêa, jogou muita bola. Acho que é o camisa 10. Jogou muita bola. Tanto pelo meio quanto pelo lado do campo. Então os dois gols foram gols trabalhados. Foram gols de triangulação. Tocou, recebeu, tocou, recebeu. Do Ceará a mesma coisa, com o Mendonça. E o Sampaio Corrêa a mesma coisa. Lógico, o Ceará, diante de tudo, o Ceará foi um pouco melhor, porém, não teve um vencedor esse jogo por causa dos goleiros. Porque tanto o Ceará podia sair vencedor, porque o goleiro do Sampaio Corrêa fez umas duas grandes defesas, como o Sampaio Corrêa poderia sair vencedor, porque o goleiro do Ceará também fez duas grandes defesas. E uma dessas na sequência. Porque senão o Sampaio Corrêa poderia ter feito o segundo gol. Então esse gol não saiu.
para vitória de um lado ou de outro por causa da defesa dos goleiros. Então, o primeiro tempo bem movimentado, com 2 gols, um para cada lado. O Ceará um pouco melhor, mas o Sampaio Corrêa mostrando disposição, vontade, correndo bastante. Conseguiu um empate, mas o Ceará um pouco melhor. No segundo tempo, o Ceará começa com mais intensidade, forçando mais, tentando, só que a qualidade do jogo foi caindo. A qualidade do jogo foi caindo e ficou melhor para o Sampaio Corrêa. O jogo ficou muito mais picotado, mas ainda apareceram chances, tanto para um lado quanto para o outro. É óbvio que provavelmente, se você pegar a estatística, com certeza o Ceará teve mais posse de bola. O Ceará tentou ganhar o jogo, criou algumas oportunidades. Thiago Nunes fez algumas mudanças, tirou o zagueiro, botou lá o Michel como zagueiro, botou o Nino pela lateral direita, tomou um sufoco. O Thiago Nunes, se o Ceará perde o jogo, a torcida ia cair em cima do Thiago Nunes por causa dessa mudança, porque deixou só o Luiz Otávio como zagueiro. Porque no primeiro tempo, muitas das vezes o Ceará jogava, lógico, com 2 zagueiros. Mas quando saía jogando, muitas das vezes, ele abria os 2 zagueiros, o Richardson, né, vinha para o meio e acabava fazendo um 3-5-2, porque os laterais viravam alas. Então, ofensivamente, o Ceará ficava muito forte. Defensivamente, ficava com um buraco, como eu falei, que eu não gostei da defesa. Só que quando ele tira o zagueiro, ele puxa o Michel. O Michel não é zagueiro. E não foi bem. Ficou meio que um barata voa e o Sampaio Corrêa correu e causou problemas. Fez uma linha lá na frente com 3 jogadores rápidos, com velocidade, e causou o problema do Ceará. O Ceará poderia ter amargado uma derrota. Mas o jogo foi bem disputado, diante de toda a dificuldade. O Sampaio Corrêa conseguiu um grande resultado, e dentro do que a gente esperava, o Ceará, para mim, deixou um pouco a desejar, principalmente no segundo tempo. No geral, gostei do Sampaio Corrêa, dentro das possibilidades. Gostei da parte ofensiva do Ceará, mas defensiva não gostei. E algumas situações ali que de vez em quando parece que tem que chamar. O Lima, o jogador Lima, tomou um cartão amarelo de babaquice. Que de vez em quando tem que tomar uma multazinha pra acordar. E não é a primeira vez que o Lima faz essas merdas, essas babaquices de tomar cartão de bobeira. Aí chega num jogo decisivo, ele não pode estar porque tomou um cartão de bobeira, sem necessidade. Então, como eu disse no início, o Ceará sai com um gosto amargo desse empate. O Sampaio Corrêa sai feliz. Não foi um jogo horroroso do Ceará. Não foi. Foi melhor ofensivamente do que defensivamente. Mas o Zé Roberto não fez gol, mas fez uma boa partida. Criou grandes oportunidades o centroavante do Ceará. Faltou o detalhe para poder fazer o gol. O goleiro do Sampaio Corrêa, como eu falei, defendeu também boas bolas. Mas o defensivo do Ceará, nesse jogo, deixou um pouco a desejar. E talvez isso tenha causado um pouco de... deixado o Ceará um pouco assustado. O Vina recuando demais para poder criação de jogada. Isso atrapalha um pouco o ataque. E nesse jogo especificamente eu não gostei da dupla Marlos e Richardson. Não gostei. Depois do segundo tempo entra lá o Sobral, que para mim é titular, vai ser o Sobral e mais alguém. Mas já estava muito bagunçado o Ceará. Jogo disputado, corrido, lutado, alguns momentos com qualidade, alguns momentos só brigado.
O empate de 1-1, diante das possibilidades que os dois criaram, apesar de ter tido mais volume de jogo o Ceará, sinceramente, eu não vejo o resultado como zebra. Vejo o resultado como muito normal, porque, como eu disse, se o goleiro do Ceará não está lá, Sampaio Corrêa poderia ter ganho. Como, se o goleiro do Sampaio Corrêa não está lá, o Ceará poderia ter ganho. Então, irmão, o empate para mim, não foi fora da conjuntura do que aconteceu no jogo. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!